alegria, irmãos, a gente poder estar de volta aqui em Waterbury, essa igreja abençoada, e é sempre um privilégio. Agradeço ao Gilson e a Mary pelo hino. You're never alone. That's a very important message for the days we are living in. Mas, amados, que privilégio é o nosso de podermos começar um sábado na casa de Deus. E eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu penso não conhecer, e eu gosto de conhecer gente nova, por isso eu vou pedir licença para perguntar o nome aqui, por exemplo, dessas duas jovens. Seu nome... Elcia e Eva. Que prazer, muito obrigado pela vossa presença entre nós. Obrigado, Gilson. Você, como é seu nome mesmo? Daniela. A senhora eu já conheço, os demais, você eu penso que conheço também, mas eu esqueci o nome, se você me permite. Adilene, uma alegria tê-los conosco, muito obrigado pela presença. Eu quero parabenizar a liderança dessa igreja, na pessoa da Mary, pela escolha da temática para esse final de semana. Irmãos, nós estamos vivendo, ou estamos prestes a viver, dias muito solenes como igreja, porque como nação, como um povo em geral, nós, obrigado, por isso que a gente tem vontade de voltar aqui, ó, tratamento VIP, dá mais água. Como é seu nome, jovem? Lara, que prazer, e você? Fernanda, muito prazer. Vocês são de onde no Brasil? Eu imaginei pelo sotaque, eu já ia antecipar. São Paulo. Interessante, lá quando morava em Texas, lá tem muito paulista e muito pernambucano. Já nessa região aqui dá muito mineiro. Eu não sei não sei qual é o porquê disso aí, mas enfim. Nós estamos, amados, nos aproximando de dias muito solenes. E ficamos pensando sobre o que falar nesta noite. A temática da reforma, eu acho que não está funcionando aqui, pelo menos... ok. O tema é reforma, porém não estaremos falando sobre a reforma protestante. Estaremos falando da reforma que todos nós precisamos experimentar como povo de Deus. E nós, como igreja, sabemos, as profecias estão aí, está diante de nós o que encontramos no livro Eventos Finais, sendo chamado como um pequeno tempo de angústia. Irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não nos permitirá passar por uma angústia muito prolongada, porque Ele conhece nossa estrutura. Eu acho interessante o uso da numerologia dentro da Bíblia. Algumas pessoas chegam a ir a extremos e eu não compactuo com isso, mas algumas coisas são interessantes, como, por exemplo, o número 7, que todos sabemos representa perfeição, representa plenitude. Mas o número 10, por exemplo, na Bíblia, ele é usado, na maioria das vezes, para representar o mínimo. Você já parou para pensar nisso? É interessante. Por exemplo, quando Abraão intercede ali, né, um anjo, nós sabemos que foi Cristo, visitou Abraão e disse que iria destruir Sodoma e Gomorra. Estão lembrados que Abraão começa a interceder quando esse anjo vai saindo? Abraão diz: Senhor, por favor, deixa eu perguntar, se tiverem 50 justos naquelas duas metrópoles, o Senhor vai destruí-las? Ele disse: Abraão, se tiverem 50 justos, eu não vou destruir. Obrigado, Senhor. Nisso o Senhor vai saindo, ele: Senhor, peraí, não leva mal, Senhor, mas e se tiverem 40? O Senhor vai destruir? Ele se volta para Abraão e diz: Abraão, se tiverem 40, eu não vou destruir. Que bom, amém. Nisso o anjo vai saindo novamente, Abraão de novo: Senhor, peraí, e se tiverem 35? Tá bom, Abraão, se tiverem 35, eu não destruo. E Abraão fica naquela angústia e ele vai baixando, aí ele chega: Senhor, por favor, não fica bravo comigo, eu prometo, é a última vez. E se tiverem 10? Abraão, se tiverem 10, eu não destruo.
E Abraão não passa daí. Ele não diz, se tiverem 9, ele para em 10. Sabe por quê? 10 era o mínimo. Se não tiver 10, não tem nada. Sabe o que eu acho lindo? Deus nos manda devolver a Ele 10% de tudo que Ele nos dá, na forma de dízimos e ofertas. Tem gente que acha que é muito. Eu sempre achei pouco. Desde minha infância, eu nunca esqueço. Minha primeira experiência com dízimo, quando nós tínhamos no quintal vários pés de manga, e uma vez eu coletei as melhores mangas e saí para vender na rua, escondido da minha mãe, porque ela não deixaria, aquele negócio de família tradicional. E eu queria ter meu dinheirinho. E eu me lembro quando eu voltei, eu tinha ali 10 notas, porque vendia cada manga por um. Agora eu não sei se era cruzeiro, cruz credo, porque a moeda muda tanto, né? Mas era qualquer coisa. E aí eu botei aquelas 10 moedas assim, 10 notas em cima da mesa e disse, mãe, como é que eu faço agora para devolver o dízimo? Aí minha mãe pegou uma e disse, aqui, isso aqui é o dízimo dessas 10 aí. Eu falei, mas só uma, mãe? Ela disse, só uma, agora você pode dar mais se você quiser, como oferta, que agora aqui você está só devolvendo, você não fez nenhuma gracinha para Deus. Agora, se você pegar mais alguma ideia, aí sim, você agora está dando, isso chama-se oferta. Aqui você só devolveu, você cumpriu sua obrigação. Agora, se você der mais uma, agora você está mostrando o seu amor. Aqui você só mostrou sua honestidade e fidelidade. Eu falei, uau, 10 é muito pouco. Eu fico muito à vontade para falar sobre dízimo na igreja adventista, porque felizmente o dízimo da igreja não vem para o pastor. Amém. Nós começamos a igreja de Brockton, éramos 38 pessoas. Hoje nós temos a cada sábado em torno de 400 pessoas. Meu salário é o mesmo. Amém por isso. Eu não dou estudo bíblico porque meu salário vai aumentar, felizmente. Eu já pastorei, quando no Brasil eu pastoreava 15 igrejas. Meu salário era o mesmo de um pastor que pastoreava uma. E assim Então, e outra, nós pastores adventistas devolvemos o dízimo, como todo membro, porque isso é uma obrigação de todo filho de Deus. Então é uma bênção. Quando é assim, sabe por quê? Você não tem que bater continência para o membro rico. Tem contextos alguns em que bota assim um tapete vermelho para o rico e o pobre nego despreza. No meu caso, não, porque o rico e o pobre, perante o Calvário é fantástico que o terreno é plano. Amém? Perante o Calvário o terreno é plano, não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas voltando ao nosso assunto. Então veja, você já leu um texto da Bíblia que diz assim, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha de novo o 10 aí. Como representando uma tribulação rápida. Um período curto. Então, nós passaremos por um pequeno tempo de angústia. Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia. Se esse negócio funcionar, seria bom demais, viu, irmão? Mas quem sabe um dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Talvez eu que estou fazendo o negócio errado aqui. Eu que estou fazendo o trem errado aqui, Chris, como mineiro da roça que eu sou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leiamos os versículos de 1 a 4. Quem está falando aqui é o apóstolo São Paulo, homem inspirado por Deus. Ou seja, Deus está falando através dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós leremos os versículos de 1 a 4. E aqui Paulo diz assim, se você puder me acompanhar, eu vou só aguardar um minutinho até que você encontre também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4 diz, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha quem? Venha o quê? Assim que antes venha a apostasia, e se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição. E agora Paulo vai um pouquinho mais a fundo, dando detalhes. Quem é esse homem? Diz Paulo no verso 4, que ele é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Irmãos, esse homem do pecado, como é descrito aqui por Paulo, ele representa um sistema religioso. Não é esse homem em si, mas o sistema que ele representa, que irá impor situações, condições difíceis para os fiéis filhos de Deus. Então, nós precisamos agora, enquanto isso ainda não chegou, porque vamos falar um pouquinho aqui onde é que nós iremos chegar. Antes que cheguem esses dias, nós precisamos experimentar uma genuína reforma em nossas vidas. Um genuíno reavivamento. Sabe, me preocupa um pouco quando a gente leva a vida cristã meio na valsa. Entendem? A gente vai levando assim, meio na onda, a gente acha que vai sempre ficar do jeito que está. Eu me lembro do pastor Feyerabend. Alguns aqui seguramente se lembram desse nome. Pastor Feyerabend foi um canadense que foi o fundador do programa Voz da Profecia no Canadá. E ele trabalhou no Brasil durante muitos anos e era um homem fantástico, com um astral que eu nunca vi igual. Pastor Feyerabend, já próximo ao fim da sua vida, ele estava com diabetes e ele teve que amputar uma perna. E eu não sabia ainda. Aí eu liguei para ele no Canadá e disse: Pastor Feyerabend, eu queria te convidar para vir fazer uma semana na minha igreja. E eu estava em Dallas na época. E ele me disse assim: Marcos, você não está sabendo que eu amputei uma perna? Eu falei: não, pastor, eu não sabia. Oh, pastor, I'm sorry. Ele disse: não, que é isso? Eu estou feliz. Eu falei: por quê? Ele disse: agora minhas meias duram o dobro. Eu só uso uma. Veja, assim era o pastor Feyerabend. E ele contava, diz ele, que a sua mãe, lá na fazenda, no Canadá, eles moravam na roça quando ele era criança. E ele disse que sua mãe tinha um galinheiro especial, tinha um lugar especial onde ela colocava as galinhas que paravam de botar. A galinha ficava velha, não botava mais, aí a mãe a colocava naquele lugar especial, com comida farta, água sempre fresquinha. E ali estava aquela galinha, e ele dizia: imagine, aquela galinha olhando para as demais e sabendo que as demais tinham que sair por aí para procurar uma minhoca, procurar uma coisa ou outra para encher seu papo, comer, se virar para comer, e ela recebendo a comida ali farta. E aí ele dizia, ela ficava toda faceira, mal sabia ela que havia já chegado para ela o tempo do fim. O dia que minha mãe a colocava dentro daquele viveiro especial, havia chegado para ela o tempo do fim. E por isso ela era tratada com todo aquela fartura. Aí ele disse, depois de algumas semanas, chegava um momento em que minha mãe ia lá pegá-la. E quando minha mãe chegava ali para pegá-la, agora sim, chegou para ela o fim dos tempos. Quando minha mãe a colocou ali, havia chegado para ela o tempo do fim. Agora, quando minha mãe ia pegá-la, chegou o fim dos tempos. Queridos, nós já estamos no tempo do fim. Ainda não chegou o fim dos tempos, mas está muito próximo. E a exemplo daquela galinha, nós estamos... que vida boa! Nós estamos faceiros, sem ter consciência de que se aproxima o fim dos tempos. Nós estamos cada dia mais confortáveis, estamos cada dia mais tranquilos, morando num país onde tudo que se quer se consegue, e assim nós estamos, amados, negligenciando nossa caminhada com Cristo. Eu me lembro no Brasil, quando minha mãe ia para a igreja, e eu era garoto, e lá em casa ninguém faltava culto, inclusive de quarta-feira. E havia quartas-feiras em que minha mãe ia, e nós tínhamos que andar um bom pedaço. E minha mãe ia, às vezes, chovendo, com um vento forte. Mãe pegava uma sombrinha e dizia, vambora. E a gente ia, e ela botava aquela sombrinha para frente, porque o vento vinha de lá. E aí nós íamos até chegar na igreja. Quando a gente chegava lá, a minha mãe estava seca, da cintura para cima, e eu do pescoço para cima, porque eu era pequeno. O vento vinha assim. E aí, na porta da igreja tinha uma torneira, onde a gente lavava a lama do pé para calçar de novo o chinelo e entrar na igreja. Mas não faltávamos culto. Faltar culto estava fora de cogitação. Em casa fazia-se culto todos os dias. Hoje, amados, nós temos carro com ar-condicionado. Se tiver frio, o carro tem aquecimento.
Nós temos uma igreja com acolchoado. Naquele então a gente sentava naqueles bancos de madeira, né, duros. Ajoelhava, eu não sei se alguém aqui foi desse tempo, que a gente pegava a lição de escola sabatina e botava no chão e ajoelhava em cima, porque o chão era áspero. E quando a gente se levantava, se não fazia assim, tinha uns grãozinhos de areia que o joelho ficava todo furadinho. E hoje, amados, a gente não vem à igreja, porque, estou cansado. Não é uma pena que a gente deu toda a nossa energia para as coisas seculares e não reservou nada para Deus? Nós estamos investindo muito naquilo que só tem preço, negligenciando aquilo que tem valor. Eu já falei aqui uma vez, eu penso, quer saber a diferença entre um e o outro? Põe fogo, põe fogo. Se queimar, só tinha preço. Casa queima, então só tem preço. Carro queima, então só tem preço. Valores de família, queima. Não dá para botar fogo num trem desse, não é? Sabem, amados, a gente tem investido muito naquilo que só tem preço. Acreditem, tem gente arriscando a sua salvação para ter um green card nesse país. Que pena. Que pena. Tenho visto gente se casando só para ter cidadania americana, jogando fora a cidadania do céu pela cidadania americana. Eu sei, alguns de nós talvez não tenhamos documento aqui, e alguns ficam até apreensivos. Escute, enquanto Deus te quiser aqui, mas não tem ninguém que ponha a mão em você. Agora também o dia que Deus não te quiser aqui, não tem green card que te segura aqui, sabia disso? Eu tenho visto gente que foi chamado pela imigração, pediu-se o green card, 3 tesouradas. Você está deportado e não tem mais como voltar. Aí, green card segura alguém aqui? Segura não. Agora Deus segura. E eu creio que se você está aqui, eu creio, se Deus não te trouxe, pelo menos Ele permitiu que você viesse. Concorda comigo? E eu tenho certeza que alguns de nós viemos aqui para alcançar a salvação, para entregar o coração a Jesus. Se tivesse ficado no Brasil, talvez nunca. Nunca. Pelo contexto, né? Família, trabalho, etc, etc, etc. Mas aqui a gente se abriu para Jesus. Bem, isso é um assunto para a gente falar outro dia. Nós precisamos experimentar uma reforma de vida. Escutem, queridos, escutem, por favor. Nós, nesse país, às vezes trabalhamos demais. Chegamos em casa só o crachá. Não sobra nada para a mulher, ou para o esposo, ou para os filhos. E aí, alguns conseguem engordar sua conta bancária. Eu tenho visto gente chegar aqui e ganhar muito dinheiro. Mas não ficou rico, não. Só ganhou dinheiro. Sabe por quê? Perdeu a família. Então, não enriqueceu, não. Só ganhou dinheiro. Eu conheço muito pobre, irmãos, que tem muito dinheiro no banco, milhões, e é pobre. E eu conheço muita gente que não tem dinheiro, mas é rico. Você vai na casa dele, coisa linda. Eu estive na África, irmãos, num país chamado Cabo Verde, com a minha esposa. Ficamos lá 20 dias fazendo evangelismo, visitando aquela gente. Que povo interessante, não tem nada em casa, mas são ricos. São ricos. Amados, nós precisamos cuidar. Nós temos visto divórcios acontecerem entre nós num ritmo, num percentual muito parecido com os de lá de fora que não conhecem a Jesus. Aqui na América tem se você pegar o mapa dos Estados Unidos, se você botar no Google Bible Belt, você verá aparecer o mapa dos Estados Unidos com um cinturão vermelho assim, pegando ali, cobrindo aqueles países ali, aqueles estados ali, como Texas, Louisiana, o Alabama, enfim, por ali, Mississippi, vai até lá na Georgia e uma ponta da própria Flórida. Ali é chamado Bible Belt, o cinturão da Bíblia. Ali naquela região dos Estados Unidos estão concentradas, está concentrado o maior número de igrejas protestantes conservadoras.
Por isso é chamado cinturão da Bíblia. Você, quando viaja por aqueles estados ali do cinturão da Bíblia, você tem tantas opções de rádios evangélicas. Aqui para cima é complicado você achar uma rádio evangélica. Aqui em Canérica eu já vi que até acha, mas dali de Boston, ali na região de Massachusetts para cima, é complicado você achar uma rádio evangélica. Você viaja pelo Bible Belt num domingo, pelas highways, você passa ao lado de... Você vê muitas igrejas cheias, os parking lots cheios no domingo. Igrejas protestantes cheias. Bible Belt. Agora escuta. Estudos têm sido feitos nos Estados Unidos sobre o assunto do divórcio, por exemplo, e pasmem, o índice de divórcios no Bible Belt é igual ao resto do país. A pergunta é, como? Porque as pessoas ouvem o evangelho, mas não vivem o evangelho. Irmãos, quantas vezes a gente entra aqui na igreja? Quando a gente chega ali no parking lot, a gente já não lembra mais nada que foi dito. Até porque algumas pessoas já começam a conversar aí mesmo no corredor sobre assuntos da semana, no sábado, depois do culto. Já começa a falar em casa que limpou, eu perdi uma casa, eu ganhei mais uma, e eu fui fazer uma construção e a obra lá não deu certo. No sábado, eu não entendo, como é que pode? Quando a minha Bíblia diz que eu preciso escolher minhas palavras no sábado. A gente tem que fazer uma reforma, irmãos, nos hábitos alimentares. Nós temos comido muito mal. E vocês sabem, milhões de dólares são investidos, bilhões de dólares nesse país a cada ano para o assunto da saúde. Na verdade, existe uma indústria da doença nesse país, que eles chamam de indústria da saúde. Não, indústria da doença. Você vai ao médico, ele te dá remédio. Ele não te manda mudar seu estilo de vida. Eu estava com uma dor, e aí fui ao médico, uma dor aqui na omoplata. Fui ao médico e ele me passou um remédio lá para dor. Tomei, beleza, resolveu. Só que terminou o remédio, a dor voltou. E eu fui, ele disse, doutor, enquanto tinha o remédio, beleza, agora a dor voltou. E aí? Ele disse, eu vou te dar uma dose mais forte. Eu falei, ok, isso quer dizer que ele só vai fazer um pouquinho mais de efeito e depois a dor volta. Por que o senhor não me prescreve uma fisioterapia? O senhor acha? Eu falei, acho. Ok, então vamos fazer. Fiz a fisioterapia, a dor foi embora. E quando ela ameaça voltar, eu faço os mesmos exercícios de novo e ela se vai. Mas os médicos não estão nem aí, eles não querem que você mude seu estilo de vida. Eles querem te entupir de remédio, porque eles ganham comissão em cima disso. Entende? Então o remédio conserta uma coisa e desmantela, como a gente fala lá no Nordeste. Lá no Nordeste a gente fala assim, desmantelam as outras. Entendem? Existe a indústria da doença. A indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares às nossas custas. Mas se você for em casa agora e abrir sua geladeira, você vai ver quanto veneno você comprou para seus filhos, para você. Está lá. Você está se matando e ainda pagando por isso. A gente precisa mudar nosso regime alimentar, nossa forma de alimentar. Eu sei que alguns até hoje não mudaram por causa de alguns que já mudaram. Tem muita gente que não é vegetariana na igreja por causa dos vegetarianos. O povozinho complicado é o vegetariano quando ele saiu do ponto de equilíbrio, porque ele acha, só porque ele não come carne, que ele já está no céu garantido. E você que come, está frito. Um dia uma irmã chegou para mim, numa igreja onde eu pastoreava, num outro estado, e ela disse para mim algo que eu nunca esqueço. Pastor, se o senhor não comesse carne, o senhor seria perfeito. Bom, primeiro, eu não sei como é que ela sabia que eu comia carne, porque ela nunca foi na minha casa, nunca comeu comigo. Pastor, se o senhor não comesse carne, o senhor seria perfeito. E eu falei para ela, sem querer ofendê-la, irmãos, mas saiu assim automático. Minha esposa às vezes disse, você tem que cuidar, porque minha mulher acha que eu tenho E eu, antes de fazer teologia, eu ia fazer direito, então às vezes minha mulher disse, segura essa cabeça de advogado. Porque sai a resposta na hora, e ela disse, se o senhor não comesse carne, o senhor seria perfeito. Eu falei, irmã, interessante, eu não acho um verso da Bíblia que diz que quem não come carne é perfeito. Mas eu conheço um texto que diz que aquele que controla a sua língua, esse é perfeito. E saiu assim espontâneo. Eu não tive intenção de machucá-la, até porque ela é gente boa.
Mas saiu, e é isso mesmo. A minha Bíblia diz que quem controla a sua língua, esse é perfeito. Entende? Às vezes o indivíduo conseguiu não mais comer carne, mas tem tantas outras coisas que ele come açúcar em demasia, come tantas outras coisas, mas porque não come carne já se sente o ovo da marmita. Entende? Para com isso. Entende? Então, cuide de si, se você conseguiu, dê glórias a Deus, mas não jogue pedra em ninguém, para com isso. Tem muita gente que não é vegetariano por causa dos vegetarianos, que eles são chatos. Um vegetariano não convertido é uma desgraça, irmãos. E eles ainda esfregam o Espírito para você na sua cara, assim, ó. Mas, enfim, temos que cuidar com nossa alimentação, irmãos. Temos que fazer mudanças urgentes em nossos hábitos devocionais. Queridos, nossas crianças estão crescendo ignorantes da Bíblia. Nós estamos presenciando no contexto adventista um analfabetismo bíblico assustador. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe me fazia decorar os versos da lição. E quando terminava o trimestre, eles botavam a cadeira lá na frente da minha igreja e me botavam em cima da cadeira e eu tinha que repetir no 13º sábado os 13 versinhos, sem faltar um. Que mãe estava sentada bem na primeira ponta do banco e se eu errasse um eu já sabia o que me esperava. Eu tinha que memorizar os 13 versinhos e memorizava. Hoje eu pergunto, seu filho grava o verso da semana? Por favor, não quero jogar pedra em ninguém, não. É só para a gente pensar. Mas vamos deixar o filho de lado. E você? Quantos versos da Bíblia você sabe de cor? Irmãos, a gente fica um tempão aí nas redes sociais. A gente sabe de tanta coisa que não precisava saber. E as que a gente precisava, a gente está ignorante. Precisamos, irmãos, cuidar com nossos hábitos devocionais. Amados, a inspiração nos diz que na medida em que a obra da salvação está para encerrar, tribulações tremendas nos aguardam. Dificuldades tremendas nos aguardam. As nações, elas irão ficar cada vez mais iradas, embora estando contidas pelos 4 anjos que estão retendo os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Nós sabemos que quando a Bíblia usa essa linguagem, ela está se referindo aos 4 pontos cardeais e não que a terra seja quadrada. Mas a luta será decidida, irmãos, especialmente no que respeita ao assunto do sábado. Tem muita gente que pensa e fala que a adventista só sabe falar no sábado. Não, a adventista sabe falar um monte de coisa, inclusive o sábado. Mas como o sábado é o ponto de divergência, por exemplo, um pastor de uma denominação protestante, evangélica, me procurou e disse: pastor, você é pastor adventista, eu sou pastor de tal denominação, e eu quero que você estude comigo a Bíblia sobre o sábado, porque esse negócio está me incomodando. E eu disse a ele, com muito prazer, nós vamos estudar a Bíblia, mas nós não vamos começar pelo sábado. Vamos começar por alguns outros assuntos, porque se eu começar pelo sábado, é mais ou menos como se eu estivesse tentando construir uma casa do teto para baixo. Vamos começar do alicerce? A gente vai chegar no sábado. E ele disse, ok, pode ser. Irmãos, esse pastor, a esposa dele, esse pastor no Brasil, disse que era médico também lá. E veio para cá trazido por sua denominação. A esposa dele, filha de pastor, metodista, o pai dela morreu aposentado como pastor, morreu fiel como pastor metodista. Então, uma família tradicional protestante. Tivemos a alegria de batizá-lo, batizar a sua esposa e batizar a sua neta. Irmãos, o sábado. E esse homem hoje está ali sentado, ouvindo e se deliciando com as verdades que ele tem conhecido. O sábado. Agora, a gente sabe que uma grande crise aguarda o povo de Deus, mas o que às vezes me assusta é que o povo de Deus parece não ter essa consciência. A gente às vezes vem à igreja, irmãos, para desfilar uma roupa nova, um vestido novo, um carro novo. A gente vem para, sabe, dar o show. A gente não vem para... É só você ver a diferença dos cultos de sábado e de quarta-feira, os demais cultos da semana. Sábado, às vezes, a igreja está que não cabe ninguém. Mas quando chega quarta-feira,
E olha, irmãos, eu tenho estado pregando o evangelho em aproximadamente 26 países. E é igual em todos eles. É igual. Triste realidade. Quarta-feira, por que as pessoas não vêm? Porque, na verdade, muitos vão para a igreja por razões que só Deus conhece. Mas, sabem, a maneira como a gente tem vivido o nosso dia a dia parece não indicar que nós estamos muito preocupados com esse assunto de salvação, com o que está pela frente. A gente está levando a vida assim meio na valsa, sabe? É assustador, irmãos. Não está longe, queridos, o dia em que essa nação aqui vai impor, porque o sábado o diabo odeia esse mandamento, porque esse mandamento, claro, ele destaca Deus como Criador, e o diabo odeia essa posição. E se o sábado fosse observado, nós não teríamos leis aí ou ensinos do tipo evolucionismo e coisa parecida. Mas essa nação não demora, estará impondo a guarda do primeiro dia da semana como sendo mandatório. O sábado espúrio, o sábado falso. E, meus queridos, ao fazer isso, eles vão obrigar todos, contra a sua própria consciência, a observarem o dia que eles declaram ser o sábado. E olhem que o líder maior de uma igreja aí, também bem grande, ele tem empunhado a bandeira da família e salvar o planeta. É o que o Michelson Borges chama de ecumenismo. Ecumenismo. Se a gente para um dia, ninguém trabalha, carro nenhum vai para a highway, todo mundo em casa, não haverá poluição naquele dia, ou seja, o nível de poluição vai baixar, nós vamos ajudar o planeta a respirar melhor, e aquele dia dedicaremos à família. Irmãos, olha, o approach não poderia ser melhor. Mas tem que ser no primeiro dia da semana? Por que não pode ser no sábado? Porque esse é o ideal de Deus para todo mundo, mas no sábado. E há quem diga, um dia mais, um dia menos. Escute, quando Deus diz, é aqui, não mova nem um pouquinho para cá. Deus diz, lembra-te do dia de sábado. Não é assim, lembra-te de um dia de sábado. Porque alguns dizem, não, você escolhe o seu sábado, eu escolho o meu, cada um guarda. Não é assim não. A Bíblia usa o artigo definido. Lembra-te do dia de sábado. Para o, artigo definido, para o santificar. 6 dias você trabalha, mas de novo, não é é o sétimo dia. Não é o sábado do Senhor teu Deus. Então, Deus colocou a coisa no lugar, irmãos. Mas Satanás odeia isso. Porque quando você para no sábado, você está reconhecendo, Deus é o meu Criador, a Deus eu devo tudo. E o diabo não quer isso. Aí ele criou um sábado falso, espúrio, no primeiro dia da semana. E então o diabo vai fazer de tudo para que nós sejamos obrigados a guardar o sábado falso. Olha só o que a gente lê, irmãos, no livro Eventos Finais, a página 144, diz ali, os protestantes desse país, aqui, serão os primeiros a estender as mãos para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano e sob a influência dessa tríplice união, esse país, aqui, América do Norte, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Você sabe, algumas pessoas dizem, não, isso não vai acontecer aqui, afinal, essa é uma nação protestante, Não, escute, irmãos, eu falei aqui uma vez, eu falei sobre partial birth abortion. Estão lembrados quando eu falei sobre isso aqui? Partial birth abortion. Alguns estão com a fisionomia, não, eu nunca ouvi. Alguns, sim. Então, eu vou só relembrar rapidamente. Partial birth abortion. Agora deram uma parada com isso, porque começou a haver uma pressão muito forte. Mas era um aborto feito com a criança aos 9 meses. Antes de ela nascer naturalmente, o médico enfiava 2 espátulas, vamos assim chamar, por falta de um melhor termo, pela vagina da mãe, mudavam a posição do bebê e puxavam pelas pernas, ao invés de sair de cabeça.
E quando chegava a metade aqui da cabeça, ainda dentro da mãe, ali eles paravam e enfiavam uma tesoura cirúrgica aqui, até dentro do cérebro, abriam aquela tesoura, metiam aí uma mangueira com um sugador embaixo e ele sugava o cérebro, que ainda está gelatinoso. E a criança morria ali. E era legal. Não era crime nos Estados Unidos. Agora, tinha que ficar pelo menos 2 inchas dentro da mãe, para não ser crime. Agora, depois que tirou, ok. Isso quer dizer que... Aí diziam, não, ainda não é um ser humano ainda. É como se você dissesse, isso aqui é um controle remoto. Mudou para cá 2 inchas, agora não é mais. Faz sentido, irmãos? É absurdo. Como absurdo é hoje a defesa do sexo, como é que diz, do indivíduo ter 2 sexos, né? Não, eu agora resolvi, eu sou mulher. Agora tem umas aí que resolveram ser gato. Fica miando. Não, eu agora sou gato. Eu resolvi que eu sou gato. E todo mundo tem que engolir isso. Umas coisas absurdas. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Legalizando a maconha. Joe Biden agora está com um projeto de lei aí para tirar a maconha do nível 1 de drogas prejudiciais e jogá-la cá embaixo, no nível, penso que nível 5. O mesmo nível de alguns outros medicamentos. Então, a maconha já não mais será considerada uma droga. Porque tem droga e tem droga remédio. Vai ser uma droga remédio, como o Tylenol e outros. Esse é o presidente que a gente tem aí, ó, maneirão. Enfim, é o fim do mundo, queridos. Veja só mais isso aqui que nós lemos. Irmãos, todos quantos não se curvarem perante o decreto dos concílios nacionais e obedecerem essas leis aí para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, vão perder a sua liberdade, vão parar atrás das grades. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob um forte engano e vão se unir com o poder civil para perseguir os fiéis. Queridos, nós lemos aí isso aqui, olha, as igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder que na profecia é apresentado como sendo semelhante a um cordeiro, ele vai se unir ao dragão, irmãos, para pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A minha pergunta é, estamos nós preparados para ser perseguidos? Eu não sei quantos dos senhores acompanharam algum tempo atrás o que se passou com esse homem. Sabem quem é esse homem aí? Esse homem é um juiz de direito dessa nação. O nome dele é Roy Moore. Ele é um cristão conservador e em 2001, o juiz, que inclusive ele era o chefe da Suprema Corte do Alabama, ele em 2001 foi eleito pelo povo do Alabama como juiz-chefe da Suprema Corte daquele estado, e naquele então ele mandou colocar na Suprema Corte ali do Alabama, esse monumento dos 10 mandamentos. Irmãos, imediatamente após ele ter feito isso, ele recebeu uma ordem da Corte Suprema Federal para remover aquele monumento. E ele disse, não, eu não vou remover. Não vou porque não estou violando nenhuma lei da Constituição Federal ou estadual. E aí, por ele se recusar a tirar esse monumento, iniciou-se aí uma grande batalha. Eu estava em Texas na época, iniciou-se uma batalha judicial até 2003. E no dia 13 de novembro de 2003, Judge Roy Moore foi removido do seu cargo na Suprema Corte Federal, pela Suprema Corte Federal, e foi tirado. Só que, em 2013, o povo do estado do Alabama novamente o elegeu como chefe da Suprema Corte do Alabama. Aí veja só, no dia 30 de setembro de 2016, ele foi novamente cassado e retirado da sua função. Sabem por quê? Porque ele se recusou a reconhecer no estado do Alabama como sendo legítima a união entre pessoas do mesmo sexo.
E ele foi retirado. E aí estão algumas pessoas fazendo protesto a favor dele, mas não adiantou. Veja o que a gente lê ainda no livro Eventos Finais, página 145, irmãos. Olha o que diz lá. Nos tribunais prevalecerá o que, irmãos? A injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão, temos uma lei e de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. O que eles afirmam é, nossa lei é suprema. Irmãos, aqueles que respeitarem a lei humana vão ser favorecidos, claro, mas não vai haver nenhum tipo de proteção para os que se recusarem a se submeter ao falso sábado. Sim, amados, se formos levados aos tribunais, nós deveremos lembrar de que não estamos pleiteando nossos direitos, mas o direito de Deus. E, queridos, nós precisamos entender isso. Deus tem direito à nossa lealdade, fidelidade e serviço. Faço uma pergunta, irmãos. Qual foi a última vez que a gente parou para pensar nessas coisas? A gente tem ouvido muito sermãozinho na igreja sobre o amor, sobre coisas, sabe assim, que não tira a gente da zona, não mexe na nossa zona de conforto. Mas a gente está precisando de mais iniciativas desse tipo. Nós estamos precisando acordar, irmãos. Se nós não fizermos isso, poderá ser muito tarde a hora que a gente acordar. Quando é que se prepara para uma maratona? É no dia da maratona? É no dia anterior à maratona? Não! Terminou uma maratona, os maratonistas já começam a se preparar do próximo ano. E eles passam o ano inteiro treinando, se preparando, fazendo regime apropriado para na próxima maratona estarem prontos. Irmãos, uma frase que eu uso muito, a minha igreja lá já me ouviu repetir essa frase muitas vezes. Escutem. Fracassar no preparo é preparar para fracassar. Fracassar no preparo é preparar para fracassar. Escutem, eu acho que nós estamos fracassando no preparo. Pode ser que aqui e acolá, não, uma pessoa ou outra não, mas coletivamente nós estamos fracassando no preparo. Quando eu vou ao Brasil, irmãos, e recentemente eu fui, me assusta. Quando eu sento para ouvir um sermão, eu fico me contorcendo na cadeira. A vontade de dizer, amigão, me dá esse microfone um minutinho só. Dá vontade, irmãos, porque incomoda ver aquele nhenhenhen de querer agradar todo mundo. Para com isso. Meu filho é pastor e a gente conversa sempre. E eu sempre digo a ele, filhão, só tenha uma preocupação, agradar a Deus. Porque você agradando a Deus, os que forem de Deus vão estar do seu lado. Os que não forem vão arranjar um sururu na igreja. Mas você já sabe que eles não são. Então, entende? Se preocupe em agradar a Deus. Mas é que tem muito pastor querendo ser simpático, irmãos. Simpatia e função pastoral não combina muito. Liderança de igreja não combina muito, não. Tem pastor pregando para ter likes na internet. Oh, brother, não funciona. Negócio de like. Eu quero que Deus goste. Se o mundo não gostar, eu estou lá ligando. Vive me perguntando, pastor, qual é seu canal na internet? Eu digo, eu nem tenho isso, para não ser tentado a querer ser cool. Não, que negócio de canal? Um dia, quem sabe, eu faço um canal num dente, mas negócio de ter canal na internet ainda não mexe na minha cabeça. Eu estou lá preocupado, irmão, se alguém vai gostar ou não gostar. Eu estou preocupado com meu Deus. Ele vai gostar? Se ele vai gostar ou não, aí sim, isso aí me interessa. O resto, com todo respeito. Trato todo mundo com respeito, com carinho, gosto de ter boas amizades, como não? E como gosto. Mas se depender de a gente negociar isso aqui para ter amizade, amigão, estou lá ligando para a sua amizade. Um indivíduo chegou para mim um dia e disse, pastor, eu quero ser rebatizado, o senhor me rebatiza? Eu falei, claro,
Mas primeiro, por que você saiu da igreja? Ah, porque eu discordava de tal doutrina. Eu digo, é? Ok. E você hoje já concorda com essa doutrina? Não. Falei, então, como é que você quer ser rebatizado? Não, porque eu quero. Falei, não, primeiro vamos estudar essa doutrina. Prometo a você, vou procurar te esclarecer. Talvez você nunca tenha entendido isso melhor. E aí, irmãos, fui à casa dele uma noite, com a minha gatinha. Estudei com ele 1 hora sobre aquela doutrina. E falei, fique tranquilo, nós vamos ter que voltar mais vezes, porque só hoje não vai dar. E fomos 3 ou 4 noites lá. Cada uma dessas, 1 hora, 1 hora e pouca. E eu disse, faça todas as perguntas que você quiser. E eu vou te responder na Bíblia. Terminamos o estudo, eu disse, e agora, tem alguma dúvida ainda? Não, não tenho não. Agora você entendeu? Entendi. Então você aceita? Não. Mas o senhor vai me batizar, não vai? Eu falei, claro que não. Oh, eu tenho o direito de não aceitar. Eu falei, eu tenho o direito de não te batizar. Você fica no seu, eu fico no meu. Que conversa. Eu falei, amigo, de Saci Pererê, a igreja já está cheia. Sabe, esses crentes de uma perna só, meia sola. Eu digo, não, já tenho o suficiente, não precisa de mais. Você não quer aceitar, é coisa mesmo do diabo, porque entendeu tudo. Entende? Não tem dúvida, não, mas não aceito. Sabem, amados, é complicado esse negócio. E eu quero que os senhores entendam que os dias que nós vivemos exigem seriedade da nossa parte. Eu ainda leio, no mesmo livro, irmãos, a página 146, o mesmo espírito despótico que, noutras eras, tramou contra os fiéis, há de tentar extirpar, eliminar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Irmãos, sabem por que a igreja ainda não está sendo perseguida? Ellen White responde. Ellen White diz que a igreja não está sendo perseguida porque ela não está vivendo os princípios que ela prega. Ela diz, vivamos o que nós cremos e as fogueiras vão se reacender. Quem vai perseguir quem não faz diferença? Se hoje, irmãos, nós fechássemos essa igreja aqui, ela deixasse de existir, será que a comunidade aqui à volta sentiria alguma falta? Se hoje você se mudasse de onde você mora, algum vizinho seu iria sentir falta? Irmãos, tem coisas que a gente precisa parar para pensar. Quando a gente se mudou lá para onde a gente mora, tem um vizinho bem do lado, é uma família americana, claro, e os outros vizinhos todos, na medida em que a gente foi conhecendo e interagindo, diziam, olha, esse vizinho aí bem do lado da sua casa é o vizinho mais esquisito aqui da área. A gente disse, ok. E aí eu falei com minha esposa, opa, precisamos conhecer esse pessoal esquisito aqui. E aí veio o COVID. E aquele vizinho que nunca tinha falado comigo, vem na grama lá, eu estava ali fora mexendo, ele chegou e disse assim, hey neighbor, eu escutei que você é pastor. Eu falei, sim. Ele disse, eu estou com COVID. Você oraria por mim? Eu falei, claro. O homem estava com COVID e veio para perto de mim para orar comigo. A vontade foi dizer, chega para lá, Covid. Mas eu disse, não, Senhor, me protege dessa Covid agora. E eu orei com ele. Irmãos, pela graça de Deus, ele ficou bom do COVID. E aí, um dia a esposa dele grávida, e ele passa a semana fora. A esposa grávida, ela é professora. E eu estava tirando a neve do meu driveway, e eu vi que o driveway dela estava cheio de neve. Eu digo, como é que essa mulher vai sair com aquele barrigão? Peguei minha máquina, fui para lá e tirei toda a neve do driveway dela. E depois ela veio e botou um negócio no nosso mailbox, uma nota de gratidão. Aí, passados uns dias, eu vi que ela começou a cortar a grama, e a grama estava meio alta, e ela entrou com a máquina assim, aquela máquina de empurrar, mas, claro, elétrica, a gasolina. E aí ela parou e ficou ali, a grama alta e só aquela marca, até onde ela foi e parou. E eu achei aquele negócio estranho. Aí eu falei, eu vou terminar de cortar a grama dessa vizinha para ela. E aí cortei, eles têm um espaço de grama bem grande, cortei a volta da casa toda. Ela veio, você cortou minha grama, muito obrigado. Eu falei, eu notei que você começou e parou. Ela disse, porque eu vi uma cobra enorme. Eu falei, não volta aí mais. E aí cortamos a grama. Um belo dia, o marido esquisito chega e diz, ei, eu gostaria que vocês viessem jantar com a gente.
E nós fomos lá jantar com eles. E ele disse, eu sei que vocês não comem carne. E o jantar dele foi feito como se fosse um adventista. Irmãos, há alguns sábados atrás, essa família esquisita estava dentro da nossa igreja, assistindo a cerimônia batismal. E as filhinhas ficaram encantadas. Mamãe, a gente quer voltar, a gente quer voltar. E ela disse, não, a gente vai voltar. Sabem, queridos, a gente precisa. Aí vem a pergunta, se você se muda do seu ambiente, seus vizinhos vão sentir alguma falta? Pare para pensar nisso. Se você morrer hoje, o pessoal da sua família vai sentir falta ou vai dizer, finalmente ficamos livres. Como é que vai ser esse negócio? É um assunto para a gente pensar, irmãos. Mas voltando ao nosso assunto, quando a gente chega à página 147, diz assim, eu estou de novo indo para trás, declarar-se-á que seus conscienciosos, ou seja, nossos, escrúpulos são teimosia, obstinação, desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Nota, irmãos, que nós não iremos ser tratados como talvez estejamos pensando que seremos. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Não demora muito, vai sair um decreto proibindo comprar ou vender. Nós temos um tempo que Deus nos oferece hoje para darmos ao mundo o conhecer do que está aí à nossa frente. Temos nós estudado a Bíblia com alguém, irmãos? Na minha igreja, para ser ancião na minha igreja em Brockton, tem uma pré-condição. Você tem que ser missionário. A pior coisa que tem, irmãos, é você cobrar o que você não dá. Quando eu faço alguma campanha na minha igreja, por exemplo, nós tínhamos que levantar num sábado lá $30 mil para botar acolchoamento nos bancos. E eu fui adiante da igreja. Eu já tinha reunido com meus anciãos e disse, irmãos, nós temos que liderar pelo exemplo. E eu fui à frente e disse para a minha igreja, num sábado, a igreja cheia, eu disse, irmãos, precisamos levantar hoje aqui $30 mil. Porque precisamos colocar acolchoamento nesses bancos. O banco não pode ficar do jeito que está. Não serão 30 mil, irmãos, serão 29, porque aqui está o meu $1.000. Aí veio um ancião, pastor, aqui está o meu $1.000 também. Aqui veio o outro. Irmãos, levantamos $35 mil naquele dia. Os anciãos deram exemplo. Quando eu digo à minha igreja, precisamos dar estudos bíblicos, eles sabem, eu dou estudos bíblicos. Quando eu digo aos meus anciãos, precisamos visitar, eles sabem, nós visitamos. A gente precisa liderar pelo exemplo. Irmãos, nossos filhos estão tendo dificuldades de levar a vida espiritual a sério, porque eles não estão vendo isso em nós, pais. E a gente lidera pelo exemplo, as crianças observam. A parabólicazinha deles está ligada 24 horas, captando tudo que se passa. Eu queria ter tempo para a gente falar muita coisa, irmãos, mas lembrem-se, dias difíceis estão à nossa frente. E alguns de nós, pela sua fidelidade, serão lançados nas prisões. A única pergunta que fica é, estamos nós prontos para isso? Amados, só pela graça de Deus nos será possível viver por Cristo. Porque tem muita gente que diz, no tempo dos mártires, como era difícil ser cristão naquela época, morrer por Cristo. Escute, viver por Cristo é muito mais difícil do que morrer por Cristo. Morrer por Cristo é uma vez só, acabou. Viver por Ele, não. É todo dia. Você tem que negar o eu, pisar no eu, tem que abandonar, renunciar ao mundo. Isso é que é difícil. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser o Evangelho. Sabem, eu gosto daquele pensamento que diz, os cristãos são a única Bíblia no mundo para muitos que não tem outra para ler. Pelo avanço do tempo, eu os convido a ficar de pé para orarmos. Não cantaremos o hino inicial, ou o hino final, porque eu passei uns minutos já do tempo. E vamos então orar. Deus querido, eu quero te agradecer por tu nos haveres trazido aqui. Eu precisava, Pai, ouvir o que tu nos falastes. Tu sabes, eu não preguei para essa congregação, eu preguei para mim. Agora eu falei alto e todo mundo acabou escutando. Senhor, ajuda-nos a nos prepararmos. Ajuda-nos, Pai, a viver cada dia
como se fosse o último dia da nossa existência, renunciando a qualquer coisa que possa comprometer a nossa salvação. Nós vamos agora para casa, daqui a pouco estaremos de volta, não amanhã, porque o amanhã já começou hoje, com o pôr do sol. Voltaremos daqui a pouco, e que tu nos leves e nos tragas em segurança, e que tu continues atuando em nós, porque tu tens atuado sempre por nós. E, Senhor, por favor, atua também através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.